Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje abrimos a semana de Soundbite com a Ana Sá Lopes, na hora do adeus a Pedro Nuno Santos. Viva, Ana! Olá, Ruben. Pedro Nuno Santos saiu da liderança do PS oficialmente no último sábado e pergunto-te, Ana, se, aliás, ainda não o ouvimos, vamos ouvir o ex-secretário-geral dos Socialistas, Pedro Nuno Santos. Como sabem, quando se ganha e quando se perde, nomeadamente quando se perde, a responsabilidade é do líder. E como quando se perde, a responsabilidade é do líder, em momentos cruciais da vida democrática de um país, um líder tem que exercer o seu papel. Ouvir muita gente, ouvir opiniões diferentes e tomar uma decisão. Luís Montenegro não merecia, como não merece hoje, não falo só de mim, não merece a confiança, não merecia a minha, nem a do meu partido, liderado por mim. E nós devemos fazer aquilo que é correto. Agora sim, Ana, Pedro Nuno Santos sai depois de uma derrota eleitoral, diria mesmo um desastre eleitoral, tendo em conta a perspectiva que vamos ter dos círculos da imigração, de forma mais clara, esta terça e quarta-feira, quando começarem a ser contados os votos, e sai mostrando que o certo era defender a convicção que tinha de rejeitar qualquer moção de confiança ao governo, mesmo que no seu círculo próximo não fosse bem essa a vontade. Fez bem Pedro Nuno Santos em ser apanhado nesta casca de banana de Luís Montenegro? Do ponto de vista político, podia aquela posição que os seus mais próximos defendiam, como nós escrevemos, nomeadamente Alexandre Leitão, Pedro Delgado Alves, Carlos César, estamos a falar do Presidente e dois dos braços, o braço esquerdo e o braço direito de Pedro Nuno Santos, que defendiam que se ia viabilizar a moção de confiança, continuando com a comissão de inquérito. Eles anteviram, no fundo, o desastre eleitoral que seria para o PS. Pedro Nuno Santos teimou por convicção, acredito que sim, acredito que dar confiança. Eu também considero, isto é uma situação muito difícil, do ponto de vista político, Pedro Nuno Santos tramou-se neste momento, para ter o pior resultado, enfim, já digo, dos tempos modernos, para não dizer, porque é o terceiro pior resultado de sempre, mas nos últimos 30 anos, é o pior resultado dos últimos 30 anos, efetivamente. Portanto, a nível nacional, dificilmente Pedro Nuno Santos terá mais caminho para fazer. Pode, no futuro, quem sabe uma Câmara, se ele ainda tiver vontade. Eu não vou fazer, acho que não faço, é difícil fazer futurologia. Pedro Nuno Santos tem 48 anos. É um homem jovem para os padrões atuais, sendo que até diziam que ele era demasiado jovem e tinha ímpetos juvenis. Portanto, eu acho que há todo o caminho, acho que, de facto, eu também percebo o contrário. Se Pedro Nuno Santos, ele já estava amarrado por ter aprovado o orçamento, ou viabilizado o orçamento, por ter viabilizado o programa do governo e as moções de censura que chumbou do Bloco de Esquerda e do PCP, portanto, ele já estava acantonado, enfim, num canto, pela AD, que iria sempre dizer que o PS estava ao seu dispor e tinha que estar ao seu dispor. Era uma situação muito difícil de gerir. José Manuel Júdice, ao Observador, Ana, disse que o grande erro de Pedro Nuno Santos foi não ter aceitado a última oferta do PSD de fazer aquela comissão de inquérito de 90 dias e depois mandar abaixo o executivo de Luís Montenegro, já depois do Primeiro-Ministro estar em modo... estar a ser queimado com esta comissão de inquérito. É evidente que sim, e do ponto de vista eleitoral é evidente que sim, que se essa última oferta do PSD tivesse sido aceita, não teríamos ido para eleições e teria havido uma comissão de inquérito e o Primeiro-Ministro, alguma coisa teria saído da comissão de inquérito. O argumento de Pedro Nuno Santos na altura foi de que não se podia estar a pôr um temporizador nas comissões de inquérito. E de facto não costuma acontecer, costumam ser alguma renovadas. Coisa teria saído, mas também não sabemos se seria suficiente para ganhar eleições e o mais provável não seria isso. Não, isto é evidente que há várias razões de derrota de Pedro Nuno Santos, quer dizer, ele continua, eu acho interessante ele continuar na sua, de que este Primeiro-Ministro não pode ser Primeiro-Ministro. Não é isso que pensa a maioria do PS, e já não estou a falar de José Luís Carneiro apenas, estou a falar mesmo dos antigos pedronistas, que neste momento acham que se deve viabilizar
o governo de Luís Montenegro e provavelmente aprovou o primeiro orçamento. Isso aí, José Luís Carneiro vai mais longe e propõe um quase pacto entre os dois partidos em múltiplas áreas, já falámos aqui disso até. E Pedro Nuno sai com a sua teimosia, convicção, uma coisa que lhe diziam muito, as pessoas sempre disseram muito mal dele, tinha muitos comentadores que eram visceralmente contra a personagem. Tinham ali uma fúria visceral contra a personagem. Ele cometeu imenso erro, sem dúvida nenhuma. Agora, ele sempre foi, lembro-me quando Sérgio Sousa Pinto decidiu apoiar, o que naquela altura até achei estranho, porque Sérgio Sousa Pinto vinha de uma ala diferente dele, tinha sido contra a geringonça e Pedro Nuno não, mas dizia por ser um homem de convicções. Agora, a verdade é que ele mantém as convicções, quer dizer, valha o que isso vale, politicamente não lhe valeu muito, mas também não sei quem valeria, sinceramente, depois de 8 anos do PS no poder. Talvez José Luís Carneiro, se tivesse José Luís Carneiro sido o vitorioso da disputa interna, o que era impossível na altura, o partido estava todo com Pedro Nuno Santos. José Luís Carneiro teve um excelente resultado perante essa situação. Mas talvez José Luís Carneiro não fosse enrolando e não tivesse a moção de confiança, eventualmente. Uma coisa que nós ainda não falámos, Ana, Pedro Nuno Santos foi eleito deputado pelo Círculo Eleitoral de Aveiro. Deverá assumir o lugar de deputado ou o melhor é mesmo sair dos holofotes e sair da Assembleia da República? Eu penso que é assim, que ele quer continuar nos holofotes, e nós vimos isso pelas declarações no final do seu mandato como secretário-geral do PS, no meio daquela Comissão Nacional, quando ele sai no sábado da Comissão Nacional, faz as declarações aos jornalistas, ele claramente mostra que quer continuar nos holofotes e que vai dar a sua opinião. O melhor é continuar no Parlamento. Pois isso é que eu já não sei. Eu acho que ele próprio estará em dúvidas sobre qual é a decisão certa a tomar neste momento. Ele também pode ir para a SIC Notícias, retomar o programa de comentário interrompido precocemente. Eu quase que apostava que já deve haver um convite. Não tenho informações, isto é só aposta. Não tenho informações. Com certeza que suponho que as televisões já o devem ter convidado para isso. Alguma delas, ou provavelmente a SIC Notícias em primeiro lugar, já que ele tinha começado a sua carreira de comentador, tinha feito 3 comentários ou 4, quando subitamente o mundo rebenta e acontece, e Costa demite-se, e ele é obrigado a candidatar-se, como se pensou fazê-lo, na pior momento para o PS, secretário-geral. Agora, não sei sinceramente se vai ou não sair do Parlamento, mas eu quase que apostava que vai. Que é capaz de sair do Parlamento, porque um ex-secretário-geral do Parlamento, independentemente de cada um ter as suas decisões pessoais, um ex-secretário-geral no Parlamento é muito complexo. Ainda por cima, estando Pedro Nuno Santos totalmente contra a nova condução do PS, no sentido em que ele continua a achar que não se deve fazer acordos com Luís Montenegro. Luís Montenegro não tem credibilidade, não devia ser primeiro-ministro. Depois aparecer a aprovar orçamentos. Depois aparecer a aprovar a disciplina partidária, estar ali obrigado, isso torna-se muito difícil para ele, mesmo se ele não vai com certeza querer acabar com a sua persona política, como mostrou, que não vai querer acabar, mas há várias maneiras de se fazer política e também, sei lá, daqui a 10 anos... As autárquicas estão aí, Ana. Pode haver uma junta em São João da Madeira à espera de um candidato, nunca se sabe. Isso aí, penso que não. Penso que aí agora ele vai dedicar algum tempo, vai dedicar algum tempo a mudar de vida e logo se vê depois. Está feito por hoje. Um beijinho. Até amanhã. Um beijinho, até já. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.